Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Falei os dias todos sentado, vou continuar falando sentado agora. Ela não tinha que travar? Não é aqui? Vamos. Hã? Não, essa aqui eu acho que é de subir. Vai ficar assim mesmo. Irmão, se eu cair, vocês não riem, tá? Eu não vou cair não, em nome de Jesus. Grato a Deus por essa manhã, né? Glória a Deus por tudo que o Senhor já fez aqui nesses dias. E eu creio que há muito mais do Senhor para nós. Como eu disse no primeiro dia, nós percebemos que Deus está fazendo algo quando Deus muda na nossa boca a forma de falar. Deus cria todas as coisas pela palavra. Deus faz todas as coisas pela palavra. Então, antes de Deus mover qualquer coisa, primeiro Deus muda a palavra. Se você for ver a história dos homens de Deus na Bíblia, você vai ver que muitos deles Deus mudou o nome. É o caso, por exemplo, de Abrão, que passou a ser Abraão. É o caso de Sarai, que passou a ser Sara. É o caso de Pedro. É o caso de muitos homens. E por que Deus troca o nome? Porque quando uma das palavras que você vai mais ouvir na tua vida é o teu próprio nome. Então todo mundo te chama pelo nome, né? Fulano, fulano, fulano. E quando Deus quer mudar a realidade de alguém, então Deus muda o nome para que a palavra mude. E quando Deus muda a palavra, nós entendemos que Deus está querendo mudar coisas. Amém, irmãos? Tudo Deus cria pela palavra, tudo Deus faz pela palavra. Quando Deus nos cura é pela palavra, quando Deus nos liberta é pela palavra. Quando Deus nos restaura é pela palavra, quando Deus nos salva é pela palavra, quando Deus nos corrige é pela palavra. Tudo que Deus quer fazer na tua vida, Ele fará por sua palavra. Deus não faz nada que não seja por sua palavra. E quando eu falo aqui de palavra, eu estou falando do verbo vivo de Deus, que é o próprio Cristo. A última palavra que Deus nos deu foi Cristo. Amém? Então, Deus não está falando outra coisa que não Cristo. Cristo é o verbo vivo que sai da boca de Deus. Então, quando Deus quer trazer o seu povo de volta ao seu propósito, Ele libera a palavra. Que palavra é essa? Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, mas a nós, como diz o escritor ao Hebreus, capítulo 1, verso 1, a nós Ele fala pelo Filho. A palavra de Deus para nós é Cristo. Cristo é toda a provisão de Deus que nós necessitamos. Então, se o Senhor tem liberado sobre nós sua palavra, é óbvio que Ele está movendo-nos para o propósito dEle. Amém? Glória a Deus. Eu quero só recapitular aquilo que nós já falamos aqui, né, desde o primeiro dia, porque a gente vai, de alguma forma, dar sequência àquilo que nós vínhamos falando. Então, nós começamos a falar sobre a disciplina de Deus, isso na sexta-feira, né? Falamos que Deus é o pai de família, portanto, Ele é o responsável pela casa. Sendo o responsável pela casa, Ele é o responsável pelos filhos, e por isso Ele precisa corrigir os filhos para que os filhos não se percam, visto que os filhos são de responsabilidade dEle. Depois nós falamos que essa disciplina, essa correção de Deus para nós, como pai de família, ela pode se estender para a próxima era. Quantos estavam aqui? Só para você que não estava, vai só se situando no assunto, né? Na próxima era, a disciplina é no reino milenar.
no governo milenar de Cristo. E ontem à noite nós falamos de como não estar ou como não andar debaixo da disciplina de Deus, nem nesta era e nem na era vindoura, né? O principal argumento que nós usamos é fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai não precisam ser disciplinados. E nós desenvolvemos uma listazinha, né, daquilo que nós precisamos ser e fazer para que nós não estejamos debaixo de disciplina de Deus. A disciplina de Deus é algo presente, é algo real na vida de todos os filhos que desobedecem o Pai. Não há acepção de filhos. Deus nunca vai permitir um filho errar sem o disciplinar, sem o corrigir, né? O objetivo da disciplina nunca é a ira. Deus não está irado com seus filhos. Deus ama os filhos e porque Deus ama, Deus corrige. Amém, irmãos? E nós encerramos ontem falando que, embora há uma lista de coisas que nós precisamos ser e fazer, Deus não espera que nós sejamos e façamos, porque Deus sabe que nós não podemos fazer. Deus sabe que são coisas que estão além do nosso alcance. E Deus sabe, principalmente, que o pecado habita em nosso corpo. Ou seja, nós somos incapazes de fazer o bem que queremos fazer, como diz o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse é que eu faço. E Paulo conclui dizendo que se ele faz o que ele não quer, então não é ele que faz. É o pecado que habita nele. Então, Deus tem plena ciência dessas coisas. E por isso e para isso, Deus proveu para nós Cristo Jesus. Cristo é a vida que nós precisamos para fazer a vontade de Deus. A maior parte dos crentes, na verdade a minoria, mas os que compreendem a salvação, entendem parte do Evangelho, só uma parte do Evangelho. Se você perguntar para um crente e dizer assim, olha, por que você é salvo? Ele vai dizer assim, porque Cristo morreu por mim na cruz. Mas isso não é todo o Evangelho, porque o propósito de Deus não é só Cristo morrer por você na cruz do Calvário. Cristo morrer por você na cruz do Calvário não resolve todo o problema. A salvação completa de Deus, ela é Cristo morrendo na cruz, mas também a ressurreição de Cristo. Porque, observe, quando Paulo vai dizer o que nós precisamos fazer para ser salvo, Paulo não diz que nós temos que confessar a morte de Cristo. Paulo diz que nós temos que crer e confessar a ressurreição de Cristo. Então, há um poder na morte de Jesus, mas há também um poder na ressurreição de Jesus. E os crentes não conseguiram compreender isso ainda. Vamos ler alguns textos, né? Abra sua Bíblia aí comigo, se você puder, por favor. Na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Verso de número 9. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não, essa não serve. Tem que ser normal. Como é que vocês normalmente acabam o culto? 1h30? Glória a Deus. Com ceia 2. 1h30 de culto ou 1h30 da tarde? 3 horas de culto? Vocês são crente mesmo, hein? Glória a Deus, que bom. E o almoço, gente? Vocês não pensam nisso, não? Tô brincando, irmão. Tomei um cafezão ali no hotel, que eu nem sei se eu vou almoçar. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, verso 9. Amém? Diz assim, a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, observe. Eu não sou salvo por confessar a morte de Cristo. Isso pode te chocar, preste atenção. Porque só a morte de Cristo não me salva. Eu sou salvo por confessar, crer e confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Diga assim, por quê? Eu preciso da morte, porque a morte tem um papel judicial na minha vida, e aqui nós começamos a falar sobre o assunto, preste atenção. Eu preciso da morte, porque a morte tem um papel judicial na minha vida, mas eu preciso da ressurreição, porque a ressurreição tem um papel orgânico de transformação na minha vida. Quantos estão aí? Deixa eu tentar te explicar com um exemplo. Imagine alguém que é viciado em fazer dívidas. Cidadão é viciado em fazer dívida, faz dívida, ele está devendo 10 milhões para muita gente, né? As pessoas estão ameaçando ele de morte, assim ele é compulsivo, mesmo devendo esse dinheiro todo, ele continua fazendo dívida, não para. Esse cara é viciado, ele é compulsivo em fazer dívida. Ok. Vem alguém e diz assim, eu vou ajudá-lo. Os irmãos estão aí? Tá, como é que você vai ajudá-lo? Eu vou pagar tudo o que ele deve. Aí vem alguém, pega lá os 10 milhões, você deve para quem? Devo para esse, está pago. Devo para esse, está pago. E paga todas as dívidas que essa pessoa tem. Eu te pergunto, resolveu o problema? E por que não resolveu o problema se a dívida toda foi paga? O que esse cara vai fazer agora? Mais dívidas e dívidas maiores. Agora que ele entendeu que tem alguém que paga quando ele faz a dívida, ele vai fazer dívidas maiores. Então, o que é que resolveria o problema? É pagar as dívidas, mas também transformar esse cara num cara que não faz mais dívidas. Quantos estão aí? Quando nós falamos de pagar a dívida, nós estamos falando do aspecto judicial da salvação. Nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, nós não tínhamos como pagar a dívida. Cristo morreu em nosso lugar e pagou toda a dívida. Quantos estão aí? Nós não devemos mais nada, porque todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Na sua morte ele pagou a dívida. Qual é o problema? Diga qual. Nós continuamos inclinados a fazer dívida. Então agora vem a segunda parte, ou o segundo aspecto da salvação, que é transformar esse cara que tem o hábito em fazer dívida a não fazer mais dívida. Quantos estão aí? Pastor, como mudar alguém que é viciado em fazer dívida para que não faça mais dívida? Diga como? Só se nascer de novo. Já viu essa frase ou não? Não, fulano vai mudar. Não, isso aí só se nascer de novo. Aí Deus, opa, só se nascer de novo? Então tá. Então eu vou te dar um novo nascimento. E você não vai nascer de novo com a mesma natureza pecaminosa. Porque você vai nascer de novo da semente do próprio Deus, da vida do próprio Deus. Ou seja, um novo homem. Quantos estão aí? Então, observe. Nós estamos falando dos dois aspectos. Primeiro, o aspecto judicial, que é o pagamento da dívida. E o segundo aspecto, que é o aspecto orgânico. Então, como os crentes, a maioria dos crentes, e eu estou falando de igreja boa,
Igreja boa, igrejas que valorizam a palavra. Amém, irmãos? Assim, igrejas que realmente têm interesse pela palavra, que pregam a palavra, homens e mulheres que são comprometidos com a verdade do evangelho. Essas igrejas, a maioria delas, entenderam a parte judicial da salvação. E isso é bom, não está errado, realmente a dívida foi paga, mas poucas igrejas, pouquíssimas, têm entendimento sobre o aspecto orgânico. E é por isso que você vê pessoas se convertendo, mas não sendo transformadas. Você consegue compreender? Pessoa se rende a Jesus, se rende a Cristo, confessa Jesus como seu Senhor, é salvo em Jesus Cristo, mas você olha para a vida e não tem muita transformação. Por quê? Porque o foco está só na salvação judicial. E nós precisamos entender, irmãos, que a parte mais delicada não é a salvação judicial. E por que não é a salvação judicial? Com salvação judicial, eu estou falando da dívida que foi paga. Amém, irmãos? Nós tínhamos uma dívida e ela foi paga. Por que a parte principal ou a parte mais complicada não é a salvação judicial? Porque essa parte Deus fez sozinho. Você consegue entender? A salvação é pela graça, foi Cristo que fez. Nós não podemos fazer nada, não vem de obras para que ninguém se glorie. O homem não pode fazer nada por isso. Agora, a salvação orgânica, que é o próprio Deus se dispensando para dentro de mim, essa parte exige uma resposta nossa. Por isso que se torna mais complicado. Diga assim, por quê? Porque os crentes não querem dar a resposta a Deus. A parte judicial, Deus fez por ele. Ele mesmo se fez carne, ele mesmo veio, ele mesmo morreu no nosso lugar, ele mesmo pagou e não exige nada de nós. A parte orgânica, à medida que Deus vai falando conosco em sua palavra, nós temos que ir respondendo. Porque nessa parte orgânica, nós somos a terra que recebe a semente. E nós podemos ser uma boa terra e devemos ser uma boa terra, mas também podemos ser à beira do caminho, podemos ser um solo rochoso, podemos ser uma terra espinhosa, que não dá fruto de acordo com a semente que está recebendo. Quantos estão aí? Salvação judicial, ou seja, pagamento da dívida, Deus fez sozinho. Salvação orgânica, Deus está esperando de nós resposta à medida que nós vamos falando com Ele. Quantos estão aí? Preste atenção, eu falei muito isso e eu vou repetir. O Evangelho não se trata de regras a seguir. O Evangelho se trata de uma nova natureza. O que significa isso? O Evangelho não é exterior, o Evangelho é interior. É uma mudança real e verdadeira, onde você não deixa o pecado por esforço, você deixa o pecado por ser um novo homem. Você consegue entender a diferença? Eu dei esse exemplo para os irmãos. Suponhamos que pegar o celular é pecado. E aí alguém coloca uma regra: não pegarás o celular. Mas eu fico aqui angustiado, eu quero pegar e eu fico lutando, pego, não pego, pego, não pego. Aí quando ninguém está vendo, eu vou lá e pego o celular porque eu não resisto. E eu digo assim, é mais forte do que eu. Isso é a lei exterior, uma regra que eu preciso cumprir. O Evangelho é Deus tirar de dentro de mim o desejo de pegar o celular. Então, ainda que eu veja o celular em qualquer lugar, sozinho ou como, não importa, eu não quero mais. Os irmãos estão aí? Não é que você vai dizer assim, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de mentir. Não, é que você não vai mais mentir. Porque é uma nova natureza, é Cristo em você, é Cristo sendo formado no seu interior. Isso é o Evangelho, irmãos. Portanto, preste atenção, nós precisamos buscar a Cristo. Vamos lá, vai dar certo, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Eu me empolgo, irmãos. Aleluia. Eu me empolgo muito. Filipenses.
Abra sua Bíblia em Filipenses. Capítulo de número 3. Eu me empolgo em falar de Cristo. Cristo é a solução para o homem, para a humanidade. Cristo é a solução para o Rio de Janeiro. Cristo é a solução para a tua vida, para a tua família. Cristo. Os irmãos estão aí? Filipenses capítulo 3, verso de número 7. Observe o que Paulo está dizendo. Olha só. Paulo fez uma lista de tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele tinha, né? Tudo aquilo que podia dar a eles status, né? Fariseu, hebreu de hebreus, judeu, circuncidado ao 8º dia, aprendeu aos pés de Gamaliel, um cara top. Aí no verso 7 ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, perdi tudo por causa de Cristo. Verso 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como lixo. Para quê? Para quê? Para que eu possa ganhar a Cristo. Então, Paulo tem uma infinidade de coisas e ele abre mão de todas essas coisas para que ele possa ganhar a Cristo. Diga assim, por quê? Porque Cristo é tudo o que ele precisa. Não sei se você está entendendo. Pastor, eu preciso parar de mentir. Não, você não precisa parar de mentir. Você precisa de Cristo. Pastor, eu preciso orar mais. Não, você não precisa orar mais. Você precisa de Cristo. Pastor, eu preciso ter mais compromisso com Deus. Você não precisa de mais compromisso. Você precisa de Cristo. Porque olha para mim. Deus elegeu um modelo perfeito para ele de homem. Qual é o modelo perfeito de Deus? Jesus Cristo. O que é que agrada a Deus? Tudo aquilo que Cristo é. Então, observe. Nós não temos que orar mais. Nós temos que orar como Jesus Cristo ora. Nós não temos que ter mais compromisso. Nós temos que ter o compromisso que Jesus Cristo tem. Consegue compreender? Nós não temos que deixar um pecado. Nós temos que ter a santidade de Cristo. Nós não temos que ter mais fé. Nós temos que ter a fé de Cristo. Porque Cristo é o que agrada ao Pai. Então, observe. Quando Deus disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Ele está dizendo assim, ó, esse é o modelo de homem que eu quero. Quantos estão aí? Qual é a proposta orgânica do Evangelho? A proposta orgânica do Evangelho é Cristo ser formado em nós. De maneira que não somos mais nós que vamos viver, mas Cristo é que vai viver a nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, Cristo é quem vive. Se Cristo é quem vive em mim, então é Cristo que está vivendo a minha vida. Portanto, a fé que há em mim é a fé de Cristo. O amor que há em mim é o amor de Cristo. A santidade que há em mim é a santidade de Cristo. Eu oro da mesma forma que Cristo ora, porque Cristo foi formado em mim. Essa é a proposta do Evangelho. Quando, irmãos, os cristãos pela primeira vez foram chamados de cristãos na Antioquia, foi por causa disso. O que significa cristãos?
pequenos cristos. As pessoas começaram a observar que aquelas pessoas que estavam se reunindo na igreja em Antioquia eram iguais a Cristo. Consegue compreender? As pessoas falavam como Cristo, amavam como Cristo, viviam em santidade. Por quê? Porque Cristo estava formado nelas. Essa é a proposta do Evangelho. Cristo ser formado em nós. Cristo tomar a nossa vida. Quantos estão aí, irmãos? A salvação judicial fala da porta. A salvação orgânica fala do caminho. Porque há uma porta, mas não é só passar pela porta. É andar o caminho. Entrai pela porta estreita, porque a porta é apertada, mas também andai pelo caminho. Ou seja, por que a salvação judicial é a porta? Porque acontece instantaneamente. Quando você crê com o seu coração e confessa que a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo. Amém, irmãos? E agora, pastor? Agora começou a caminhada. Dia após dia, de glória em glória, Cristo vai começar a ser formado dentro de você. E pouco a pouco você vai sendo transformado naquilo que Ele é. Essa é a proposta do Evangelho. Até que, no último dia, quando o Senhor Jesus voltar, os nossos corpos também serão transformados e nós receberemos corpos como dele, o corpo que Ele tem. Quantos estão aí? Qual que é o... Presta atenção, a salvação é um processo de transformação, onde nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, onde estamos sendo levados até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Quantos estão aí? Faz sentido para você? Sim ou não? Por que é importante entender isso, pastor? Porque nós não conseguimos buscar aquilo que nós não sabemos que existe. Então, eu venho para a igreja. Aí, o que tem que fazer? Bom, você precisa confessar Jesus como teu Senhor para você ser salvo. Aí confesso. E agora? Não, agora acabou. Senta aí e espera. Aí o crente fica fazendo... Presta atenção. Como é que ele vai buscar uma conformação a Cristo se ele não sabe que isso existe? E na cabeça das pessoas, dos ímpios e também dos crentes, isso nem é possível. Como assim eu vou ser transformado no que Cristo é? Pois é, mas essa é a proposta do Evangelho. Foi isso que Deus propôs. Presta atenção, vê se você consegue entender isso com amor. Não é você que Deus quer. Deus quer Cristo. Por isso que Ele está formando Cristo em você. Quando Deus olha para a terra, Ele não busca o Ronaldo Borges. Ele busca o filho dele. Por isso que Ele está transformando o Ronaldo Borges à imagem do filho dele. Quantos estão aí? Sorria para o seu irmão e fala: irmão, eu tenho uma notícia para você. Não é você que Deus quer. É Cristo. Pastor, eu pensei que eu era o centro do coração de Deus. Pois é. Pensou errado, ficou ouvindo os coaches na internet, dá isso aí, ó. Foi pesado, irmão? Me perdoa, então. Ah, pastor, eu não perdoo. Você não perdoa, Cristo perdoa. É a prova de que está faltando Cristo. Quantos estão aí? Estou brincando, irmãos. Observe, vamos continuar, olha só. Vamos ler de novo o verso 8 da sequência. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor,
pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Verso 10. Para quê? Para conhecê-lo, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Diga assim, o poder da sua ressurreição. O poder da morte de Cristo paga a minha dívida. Os irmãos estão aí? Diga, o poder da morte paga a minha dívida. Qual é a dívida que eu tinha? A do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, como eu tinha essa dívida, ele morreu em meu lugar e pagou a dívida. O poder da morte paga a dívida. Mas o poder da morte não me leva a viver uma vida no centro da vontade de Deus. O que me leva a viver uma vida no centro da vontade de Deus é o poder da sua ressurreição. Quantos estão aí? Então diga assim, e receber o poder da sua ressurreição. Esse poder é real, irmãos. Ele é muito real. E olha para mim. As pessoas estão mal acostumadas, por causa do engano, a pensar que poder de Deus tem a ver com pular, saltar, rodar na igreja. Mas isso não é o poder de Deus. Quando essas coisas são reais, porque na boa parte das vezes nem real é, mas quando são reais, isso fala de uma manifestação de Deus. Mas nem todo lugar que Deus se manifesta, Deus libera o seu poder. Para que serve o poder de Deus? E o que é o poder de Deus? O poder de Deus serve para nos levar à obediência da sua vontade. Crente que está cheio do poder da ressurreição, não é o crente que pula, roda, salta, chora e faz barulho. É o crente que na segunda-feira consegue obedecer a Deus espontaneamente, sem força. Quantos estão aí? Diga, o poder de Deus é para a obediência. Qual é o crente que está cheio do poder de Deus? O que obedece. Quantos estão aí? Olha para mim. Pular, gritar, saltar, tudo isso faz parte. Mas isso qualquer crente consegue fazer. Se colocarmos aqui um louvor e todo mundo se propor a pular, rodar, saltar, todo mundo consegue. Diga assim, por quê? Diga por quê? Porque não precisa do poder de Deus para isso. Agora, obedecer a Deus, nem todos aqui conseguem. Quantos estão aí? Diga assim, por quê? Porque isso só é possível se houver o poder de Deus. Renunciar o teu eu, renunciar o teu ego, renunciar suas vontades, abrir mão da sua própria vida, só se houver poder de Deus. E é por isso que muitos crentes não conseguem, porque ainda não experimentaram o poder de Deus. Eu falava com os pastores, né, outro dia aqui, e dizia para eles que nós precisamos, porque assim, qual que é o culto bom, pastor? O culto bom é aquele que a gente chora, grita, é bom, é gostoso, mas isso não é o melhor culto. O melhor culto é o culto onde o poder de Deus é liberado.
Só que o poder de Deus liberado nós não percebemos na hora do culto. Você vai perceber depois, quando você está diante de uma situação que exige que você abra a mão de si mesmo para fazer a vontade de Deus, e você consegue. Porque há poder de Deus em você. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Então diga assim: o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Preste atenção. Morte de Cristo paga o preço. Ressurreição e a vida de Cristo é o poder que eu preciso para viver nessa terra fazendo a vontade de Deus. Pastor, o que é mais importante? As duas coisas são importantíssimas. Mas nós precisamos entender o evangelho todo. E não só uma parte do evangelho. Precisamos entender a salvação de Deus completa. A salvação de Deus não se resume na morte de Cristo na cruz. A salvação de Deus está em operação na nossa vida. É um processo no qual nós entramos, que só vai acabar com a glorificação do corpo. Então, é correto eu dizer que eu já fui salvo, porque de fato eu fui salvo. Mas também é correto eu dizer que eu estou sendo salvo. E também é correto eu dizer que eu serei salvo. Porque a salvação de Deus, ela está nos 3 tempos. No passado, quando eu criei em Jesus e confessei, eu fui salvo, livre do inferno. No presente, de glória em glória, eu estou sendo salvo, porque eu estou sendo transformado naquilo que Ele é. No futuro, eu serei salvo, porque o meu corpo será transformado num corpo de glória. Quantos estão aí? Vamos lá, abra a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 8. Verso de número 23. Romanos 8, 23. Irmãos, estão aí? E não só ela. Paulo está falando da criação que geme. Vamos ler o 22, ó. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Diga assim: eu fui salvo em esperança. Preste atenção. Se eu já fui salvo, então o que eu estou esperando? Ele está dizendo assim, ó, nós fomos salvos em esperança. Tá, mas se eu já fui salvo, o que eu estou esperando? Observe, verso de número 24, continuando. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então olha para mim, diga assim, eu já fui salvo. Mas há algo da salvação, fala que nem crente forte, irmão. Diga, mas há algo da salvação que eu ainda espero. O quê? A redenção do meu corpo. Você já tem um corpo glorificado? Então nós estamos esperando isso ainda.
Então nós fomos salvos em esperança, porque o início do processo foi a salvação no Espírito, quando nós fomos livres do inferno. Mas a salvação em nós não se completou ainda. A prova disso é que ainda nós estamos com esse corpo mortal. Mas vai chegar um dia que esse corpo mortal será revestido pela vida. E então o processo de salvação será completo. Os irmãos estão aí? Fica claro para os irmãos? Sim ou não? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Verso de número 51. Verso de número 50. Poderíamos falar mais precisamente sobre isso à noite. Talvez. É a mesma palavra à noite? Não? Hoje não. Vamos aproveitar o pastor. Glória a Deus. Né? Tá aqui, né? Vou poder ir embora mesmo, mãe? Não tem nem voo para lá esse horário. Já tá aqui mesmo. Glória a Deus. Verso. Não era eu que ia ministrar? Era eu? Então. Tô falando que eu vou ministrar. Nem sei se é eu que vou ministrar, né? Glória a Deus. Olha só. Verso de número... Qual verso que eu falei? 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Diga assim, a carne e o sangue. O que é a carne e o sangue? Diga, o corpo. Esse corpo não pode entrar no reino de Deus. Carne e sangue, o corpo. Tá, pastor, então o que vai acontecer? Ele vai explicar. Eis que vos digo um mistério, que agora não vai ser mais mistério porque ele vai falar, né? Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós os que não morrermos, seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível, esse corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, o corpo, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, concluiu, acabou. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? Onde está o pecado? Onde está o pecado? No corpo, na carne, sim ou não? Olha para mim, a hora que a carne for destruída, quem que é destruído junto? O pecado. Se não há mais pecado, não pode haver mais morte. Porque a morte é o salário do pecado. Não tem mais pecado. Não tem mais. Como é que se vence a morte?
vencendo o pecado. Como é que se vence o pecado? Diga como? Destruindo esse corpo. Você conseguiu entender ou não? Conseguiu entender, pastor? Sim ou não? Onde está o pecado? No corpo. Destruiu o corpo, acabou o pecado. Acabou o pecado, não tem mais morte, porque a morte é só o salário do pecado. Se não tem mais pecado, acabou o salário. Então, como é que Cristo vai vencer a morte? Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Como é que Cristo vai vencer a morte? Diga como? Trocando esse corpo. Que é a última parte da nossa salvação. Então, olha lá. Verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a... Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai operar a obra completa. Diga, a obra completa. Que começou com o meu espírito, quando Ele veio habitar no meu espírito, está agora transformando a minha alma, a minha mente, a minha vontade e os meus sentimentos, na mente, vontade e sentimentos dEle, e por fim, Ele vai transformar o meu corpo no corpo que Ele tem. Então, como Ele é, nós seremos. Quantos estão aí? Esse é o evangelho completo. Preste atenção. Deixa eu tentar te explicar algo. O diabo só trabalha com o engano. É a única ferramenta que ele tem. Ele está fazendo isso com o homem desde o jardim do Éden. Quando ele enganou a Eva, fez com que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a Bíblia diz que no fim do milênio ele vai ser solto da prisão para enganar as nações. Qual que é a única arma que o diabo tem? O engano. Quantos estão aí? Ele só engana, mas ele vai mudando as táticas de enganar. Porque os enganos do diabo vão sendo descobertos. E quando os enganos vão sendo descobertos, as pessoas ficam mais espertas, e aí ele tem que mudar a forma de enganar. Quantos estão aí? Então, observe. Houve um tempo em que o engano era escancarado. Então, por exemplo, as pessoas confiavam, e algumas ainda confiam, né? E se você confia, me perdoe, mas eu preciso falar. As pessoas vinham para a igreja e elas não confiavam em Cristo. Elas confiavam no sal, na rosa, no óleo, no não sei o quê. Consegue compreender? Então, a pessoa vinha buscar um sal para jogar em casa, uma vassoura para varrer a casa, algo do tipo. Esse é um engano escancarado. De repente as pessoas, espera aí. Mas se foi Jesus que morreu por mim e ressuscitou por mim, se Jesus disse que eu tenho que pedir no nome dele e o Pai fará, esse negócio aqui está meio errado. Quantos estão aí? Então ele tem que mudar a tática. Quantos estão aí? Aí nós saímos dos campanhistas. Saímos dos campanhistas, né? Eu estou falando na igreja errada. Não? E vai que eu estou falando e... Tem campanha não? Você tem algum problema contra a campanha? Nenhum, irmão. Faz a campanha que você quiser. Só que você está muito atrasado no evangelho. Hã? A última levantou o Lula. Sangue de Jesus tem poder. Estou falando que o diabo engana, irmão? Olha só. Presta atenção. Saímos dos campanhistas e caímos nos coaching. Porque agora é uma forma aperfeiçoada de enganar. Você é capaz. Você pode. Você é cabeça e não é cauda. Não sei o quê. E
todo o foco de Satanás é para tirar Cristo do centro da vida das pessoas. Os irmãos estão aí? E agora, os coaches começaram a cair de novo em descrédito. E ele está aperfeiçoando a estratégia de engano. Só que agora é uma estratégia muito sutil. Por que é muito sutil? Porque ele está enganando com uma parte da verdade. Consegue me entender ou não? Então, observe. O Evangelho fala de Cristo pagando o preço na cruz por mim, mas também fala de uma transformação orgânica de vida quando eu recebo a vida de Deus. E como é que o diabo tem enganado? Ele tem focado as pessoas apenas na salvação judicial, mostrando uma parte da verdade. Então, observe, é o que nós chamamos por aí de hipergraça. O que é a hipergraça? É uma mentira? Não, não é mentira. Cristo morreu pelos nossos pecados? Morreu. Todos estão perdoados? Estão. Os que eu cometi no passado, os que eu vou cometer agora, e os que eu cometeram, tudo está perdoado? Tudo está perdoado. Não tem mais dívida? Não tem mais dívida. Pronto, mas é uma verdade. Só que não é toda a verdade. Isso não significa, por exemplo, que Deus não se importa com o meu comportamento. Isso não significa que eu não vou responder por minhas obras no tribunal de Cristo. Isso não significa que não há disciplina de Deus sobre os filhos. Isso não significa que eu não preciso ter uma transformação de vida. Só que aí está sendo focado em algo e esquece o resto, irmão. Só que como confrontar algo que é verdade? Tem como, porque o que eu estou pregando é mentira? Não, não é mentira, mas não é toda a verdade. E o nosso papel como ministros do Evangelho é pregar toda a verdade de Deus. E não apenas uma parte dela que nos beneficia. Quantos estão aí? E por que nos beneficia? É óbvio, irmão. Nós estamos falando desde sexta-feira de disciplina aqui. A maioria das pessoas não quer ouvir sobre isso, elas não querem nem saber. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Falamos ontem, sobre a necessidade de enfrentarmos muitas tribulações. Olha que maravilha. O quê? Não, eu vou na igreja onde eles estão dizendo que tudo Deus já fez por mim, que eu não preciso fazer mais nada. Então, é uma coisa que beneficia. E é uma parte da verdade, mas tome cuidado, porque uma parte da verdade não é toda a verdade. E muitas vezes uma parte da verdade pode ser usada para manipular e enganar pessoas. Os irmãos estão aí? Deus não deixou de requerer de nós obediência. Uma obediência que nós não podemos oferecer. E agora, quem poderá nos ajudar? Cristo. Só Cristo pode nos ajudar. É o que Paulo está dizendo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que você precisa? De Cristo. Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia, lá em Gálatas. Capítulo de número 2. Verso de número 20. Os irmãos estão aí? Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo. Diga assim, Cristo morreu, eu morri também. Corpo, velho homem, lembra de ontem? Sim ou não?
que morreu com Cristo? O meu corpo, o meu velho homem. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em... Presta atenção. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Diga assim: a fé do Filho, não é a fé no Filho. Você consegue entender a diferença ou não? Qual é a diferença de a fé do Filho para a fé no Filho? Se fosse a fé no Filho, ele estaria dizendo assim, ó: a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo com fé em Jesus. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, ó: a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. É a fé de Cristo que está em mim. Não entendi, pastor. Ele está dizendo assim, ó: eu creio com a fé de Jesus. Você consegue entender sim ou não? É muito doido, né, irmão? Que tanto de fé você tem? Eu tenho a fé de Cristo. Tudo que Cristo crê, eu creio. Diga assim, por quê? Porque a nossa fé é insuficiente. Olha para mim. O que é que diz Hebreus capítulo 11, verso 6? Não precisa abrir, vou te falar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, então eu vou agradar a Deus porque eu creio. Não, a tua fé não é suficiente. A nossa fé é cheia de dúvidas. Tá, e agora, pastor? Se sem fé é impossível agradar a Deus, e a minha fé é cheia de dúvidas, como é que eu vou agradar a Deus? Com a fé do Filho de Deus. Porque à medida que Cristo for formado em você, não é mais a tua fé, é a fé dele. Cristo vai crer por você em você. Como que é a fé de Cristo? Diga, como? No que você acha que Cristo crê? Ele crê plenamente em tudo. Por que Jesus pôde chegar diante de um túmulo de um homem que há 4 dias estava morto e dizer assim para Deus, ó, Senhor, Pai, eu não precisava nem orar, mas para que eles creiam que o Senhor me enviou, eu vou fazer uma oração aqui. Aí faz uma oração e diz, Lázaro, vem para fora. Diga, por quê? Porque ele crê plenamente, ele veio de lá, ele sabe, ele viu tudo que o Pai faz. É essa a fé que vai estar dentro de você, é a fé do Filho de Deus. Os irmãos estão aí? Presta atenção, pastor, eu tenho que amar mais, eu não consigo amar, o seu amor é insuficiente, filho. Tem que ser o amor dele. Qual é o amor dele? O amor dele é capaz de dar a própria vida em função de gente que não está nem aí. O amor dele é tão intenso que é capaz de oferecer a própria vida por pessoas que estão o matando. Você não tem que amar as pessoas com o teu amor. Cristo tem que viver em você para que você as ame com o amor de Cristo. Quantos estão aí? Pastor, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso conhecer. Não, você não precisa estudar mais a Bíblia e conhecer. Você precisa ter o conhecimento de Cristo. Quanto é que ele conhece da palavra? Ele é a própria palavra. Você tem em você todas as versões bíblicas. Porque Cristo está em você. Essa é a proposta do Evangelho. Quantos estão aí?
Agora, preste atenção nisso aqui. São dois homens que habitam em você. O velho homem, que é a sua carne, e o novo homem, que é o seu espírito. Os irmãos estão aí? Você só tem um corpo para expressar. Ou você expressa o velho homem, que ainda está em você, ou você expressa o novo homem, que também está em você. Como é que funciona essa equação? Diga como. Quando um morre, o outro vive. Pastor, eu preciso que Cristo viva a minha vida. O velho homem tem que morrer. Quando o velho homem morrer, Cristo aparece. Os irmãos estão aí? Essa é uma luta diária. É a ideia que Paulo diz em Gálatas de andar na carne ou andar no espírito. Velho homem, novo homem. Se você andar na carne, você vai satisfazer os desejos da carne e vai cometer um monte de coisa errada. Se você andar no Espírito, você vai satisfazer as vontades do Espírito e vai manifestar o fruto do Espírito. Quando nós, preste atenção, quando nós estamos crucificados com Cristo, Cristo vive a nossa vida e não só nós nos beneficiamos, mas todas as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque elas vão se relacionar com o Cristo que está em nós. Então, há uma urgência para que o velho homem morra. Quantos estão aí? Pastor vem ministrar, pregar aqui na frente. Se ele está na carne, o velho homem vai falar. Se ele está morto, o novo homem vai falar. Quantos estão aí? Se o velho homem fala, não edifica ninguém. Se o novo homem fala, que é Cristo, todos são edificados porque foi Cristo que pregou. Então olha para o pastor e diga assim: pastor, fala para ele, fala: pastor, precisamos que o senhor morra urgente. Já morreu? Glória a Deus. Quantos estão aí? A minha esposa olha para mim e às vezes fala assim: amor, preciso que você morra. Por quê? Ela fala assim: eu não aguento mais viver com você, eu quero viver com Cristo. O Cristo que está em você é muito melhor que você. E eu preciso concordar com ela, porque eu tenho o mesmo desejo também. Muitas vezes: amor, tem como você morrer para Cristo aparecer? Porque o nosso ego, o nosso eu, muitas vezes não permite que as pessoas desfrutem do Cristo que está em nós. Lembra da ideia de Jesus, né? A pastora falou sobre isso ontem. Que se ele não morrer, se o grão de trigo não morrer, não tem vida. Toda a vida de Deus está em você, mas ela só flui com a morte do Adão. O Adão tem que morrer. O primeiro Adão tem que morrer, para que o último Adão viva a vida. Os irmãos estão aí? Olha para o seu irmão e fala: irmão, preciso urgentemente que você morra. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos, capítulo de número 5. Verso de número 10. Vamos ler a partir do verso 8 para que a gente entenda.
Romanos capítulo 5, verso 8. Nós vamos encerrar aqui. À noite nós continuamos. Irmão, vai dar 1 hora, irmãos. Os irmãos não estão vigiando, não, aí. Glória a Deus. Os irmãos são animados. Isso é bom. Olha lá, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Salvação judicial. Ele morreu por nós, por nossos pecados. Verso 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Preste atenção. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu quero que você leve em consideração 2 coisas aqui. Ele diz assim que nós já fomos reconciliados. Nós já fomos reconciliados, já fomos justificados. Os irmãos estão aí? E aí ele diz assim, ó, se nós já fomos reconciliados, o tendo sido aí é passado. Se nós já fomos reconciliados, seremos no futuro salvos pela sua vida. Diga assim, salvos pela morte de Cristo e salvos pela sua vida. São 2 coisas diferentes que acontecem em 2 tempos diferentes. Tendo sido reconciliados, passado, nós já fomos reconciliados. Seremos salvos pela tua vida. Futuro, é algo que está acontecendo e ainda vai acontecer. Os irmãos estão aí? Tendo sido reconciliados, salvação judicial. Tinha uma dívida que nos separava de Deus, a dívida foi paga pela morte de Cristo e nós fomos reconciliados com Deus. Seremos salvos pela sua vida, é a vida que Deus está derramando em nós, dia após dia, que está nos transformando até o último dia, quando o nosso corpo será transformado num corpo de glória. Os irmãos estão aí? Então, já fomos reconciliados e seremos salvos. Por que seremos salvos, pastor? Eu já não sou salvo, você já é salvo, está garantido. Mas a salvação não se completou em você ainda. Nós estamos sendo salvos por sua vida. O que significa isso? À medida que Deus está derramando em nós sua vida, Ele está nos transformando e nos salvando gradativamente. Hoje, você vai sair daqui um pouco mais transformado do que você estava. Diga assim, por quê? Porque a palavra de Deus é vida. Os irmãos estão aí? Você vai, pastor, eu vou voltar à noite. Bom, à noite você vai ser um pouco mais salvo pela vida. E amanhã, de novo. E assim nós vamos sendo salvos por sua vida. Dia após dia, de glória em glória, até sermos transformados completamente naquilo que Ele é. Os irmãos estão aí? Você vai ser igualzinho a Cristo. Pastor, eu não consigo entender, eu não consigo ver isso. Pois é, eu sei que não, mas tem alguém que garante. Quem vos chamou para isso foi o próprio Deus, que vos deu o penhor da salvação. Aguenta mais um texto, não? Sim ou não? Só mais um. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5.
2 Coríntios capítulo 5, verso de número 1 em diante. Todos encontraram? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, essa casa terrestre, se você quiser marcar alguma coisa, coloca assim, corpo. A casa terrestre é o corpo onde você mora. Você mora dentro de um corpo. Porque sabemos se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Temos uma casa no céu. Pastor, é uma casinha? Não. É um corpo que está preparado para você no céu. Você vai sair dessa casa terrena, que é esse corpo, e vai morar em outra casa que é eterna. Os irmãos estão aí? E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, desejando ser revestidos do corpo de glória. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Verso 4. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo terreno, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então nós temos a esperança. Nós estamos esperando, gemendo, buscando o quê? O dia que esse corpo vai ser revestido por um corpo de glória. Os irmãos estão aí? Verso 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do... Deus disse assim, eu vou transformar você naquilo que meu filho é. Senhor, não sei se dá, eu vou te dar uma garantia. Eu vou te dar um penhor. Qual que é o penhor? O próprio Espírito. Os irmãos estão aí? Penhor é garantia. É quando você quando você dá sua palavra sobre algo e você dá uma garantia. Eu garanto que eu vou cumprir isso. Deus está dizendo que Ele garante que vai cumprir o quê? Que o nosso corpo mortal, o nosso tabernáculo terrestre, será trocado por um tabernáculo celeste, por um corpo de glória. O corpo mortal será absorvido pela vida. Senhor, garante? Garanto. Que tanto? Eu dou o penhor do meu espírito. Como quem diz assim, se isso não acontecer, eu perco o meu espírito. Então, visto que Deus não pode mentir, porque não pode negar-se a si mesmo, nós temos a garantia de que seremos como Ele é. Os irmãos estão aí? Vamos orar sobre essa palavra? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai Santo, nós te rendemos graça. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pelo teu Espírito que nos prega esse evangelho de forma tão clara. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Que o Senhor, ó Deus, ilumine o nosso entendimento sobre esses assuntos para que possamos ter clareza, Senhor. E que o Senhor nos livre de todo o engano da serpente. No nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser conduzidos como uma noiva santa e imaculada ao encontro do nosso esposo Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor, que esta palavra produza os frutos para o qual ela foi liberada, e no tempo certo o Senhor possa colher esses frutos. Nós oramos gratos ao Senhor por esse tempo, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Até a noite, se o Senhor permitir.